Amém, queridos. É muita alegria estar aqui essa noite. No ano de 2015 eu recebi um presente muito especial de Deus. Eu ganhei uma igreja no coração, e essa igreja. Ganhei uma mãezona, um irmão, uma pastorzona também, pastora Cris. E nós amamos essa igreja. Recebo o carinho da igreja de Uster, da igreja Noiva do Cordeiro. Estou com meu sogro, com a minha sogra, que amanhã estão fazendo 50 anos de casado. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Essa é uma... Vieram para celebrar as bodas na igreja Noiva do Cordeiro. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu costumo dizer que o nosso Deus sempre nos surpreende. E essa noite Ele vai nos surpreender. Porque Ele está aqui. Onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas, Ele está presente. Quem vos fala é um jovem que no dia 9 de janeiro de 1992 encontrou de repente Deus em um acidente de carro, quando eu estava indo para Guarapari com a minha família. E nesse acidente eu perdi a minha mãe e perdi a minha irmã mais velha. E o casal do outro carro também morreu, que entrou na contramão. E eles me colocaram morto na estrada. Chamaram o carro do Instituto Médico Legal para me levar para o necrotério. E o de repente de Deus me achou. Por isso eu estou aqui. Porque o Deus do impossível faz o impossível. Quando eu fui levado para Ponte Nova, o médico me examinou, disse para a enfermeira: enfermeira, deixa esse rapaz no corredor, porque não tem como ele sobreviver. Meia hora depois a enfermeira passou por mim, eu ainda estava vivo. Ela gritou no corredor e disse: doutor, é melhor só vir ver esse rapaz, porque Deus não quer levar ele. Porque o Deus do de repente é o Deus do impossível, que faz um milagre, ainda que já esteja fedendo há 4 dias, quando Ele diz: Lázaro, saia para fora, porque eu ainda tenho coisa para fazer na tua vida. Saia para fora, Lázaro, porque os meus planos são melhores que os teus, meus pensamentos são maiores que os teus, diz o Senhor. Nós só precisamos nos lançar nos seus braços e depender totalmente dEle, e confiar totalmente nele, e saber que Ele é Deus, que Ele sempre vai fazer muito mais que pensamos e imaginamos, segundo aquilo que nos apraz, não, segundo aquilo que lhe apraz, infinitamente mais, muito mais. Eu gosto deste tema, dessa campanha do de repente, porque de repente eu estava numa vigília com o Glauber lá em Framingham, assim como hoje, uma sexta-feira, e Deus usou esse rapaz de uma maneira tão maravilhosa. E Deus naquela noite me revestiu com uma veste de louvor, e a minha vida nunca mais foi a mesma, Glauber, depois daquela noite vigília que nós tivemos em Framingham. Eu quero dizer para você, o livro de Atos capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, Atos capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e diga comigo, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Querido, escute, o Senhor Jesus, antes de subir, disse: vocês vão ser revestidos de poder. E eles estavam naquela expectativa de que algo do céu iria acontecer.
O grande problema da nossa geração, de muitos cristãos na face da terra, é que eles estão na expectativa de comprar a casa própria, de adquirir o tênis novo, de trocar de celular, de conseguir o carro novo. Muitos se esquecem que primeiro é o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos focar no céu, na autoridade da palavra de Deus, para que não venhamos a cochear entre dois pensamentos, para que não venhamos a titubear na fé, para que nós não venhamos a naufragar na fé, porque milhares já naufragaram, milhares já caíram, e a palavra de Deus nos exorta que aquele que pensa que está de pé, cuida para não cair. E se você está de pé, esta palavra é para você. E se você esta noite tem fome de Deus, se você tem sede de Deus, Deus não vai te decepcionar, porque Ele sempre faz muito mais que pensamos ou imaginamos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Antes era Deus andando do lado deles, agora seria Deus andando dentro deles. Esse é o de repente de Deus. Quando Deus assume todo o controle da nossa vida, quando Deus agora pega o leme do nosso barquinho e diz para você: antes era do seu jeito, antes você estava sentado no trono do teu coração, mas agora você vai viver de uma maneira que agrade ao Pai, que você agora viva de uma maneira cristocêntrica. Ainda que 1000 à tua esquerda estejam brincando com o Evangelho, ainda que 10.000 à tua direita estejam coxando entre dois pensamentos, você não vai cair, você vai permanecer. Ainda que muitos estejam olhando para trás, você vai olhar firmemente para frente, para Jesus, autor e consumador da tua fé, da tua vida. Você vai caminhar nas pisadas do Mestre, você vai satisfazer aquele que te arregimentou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Deus do de repente está aqui, mas Ele só surpreende aquele que tem fome dEle, aquele que tem sede dEle, aquele que necessita dEle. Ele mora com contrito e abatido de coração, aquele que reconhece que assim como Paulo é miserável, pobre, pecador, que é carente da misericórdia e da graça de Deus, e que depende do Senhor para viver, para respirar. E eu quero falar para você de algumas pessoas que encontraram de repente de Deus. Eu tenho certeza que se cada um de nós aqui pudéssemos dar o nosso testemunho, cada um de vocês que estão aqui esta noite pode dizer: eu encontrei-me um dia com o de repente de Deus, mas esta noite o de repente de Deus vai encontrar comigo novamente, porque Ele faz nova todas as coisas, todas as coisas. Paulo estava encarcerado, preso, depois de apanhar, ele então começa a cantar, porque a boca fala o que está cheio o coração. Injustamente foi encarcerado, e a Bíblia diz que no livro de Atos capítulo 16 versículo 26, a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não foi a primeira vez que Paulo conheceu de repente de Deus. Ele já conhecia o de repente de Deus, ele era bem familiarizado com o de repente de Deus. Quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas para prenderem os cristãos, para matarem muitos deles. De repente, diz a palavra de Deus, no livro de Atos capítulo 9, versículo 3: e aconteceu que eu indo já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, diga comigo, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Querido, é isso que faz a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher. Quando uma grande luz do céu ilumina um homem, e agora faz este homem pecador, este homem miserável, este homem condenado ao inferno, morto nos seus delitos e pecados, este homem agora é inundado com a luz do céu. E agora aquele que perseguia
passou a ser perseguido, e agora aquele que matava aprendeu a morrer e a crucificar a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências, e dizer para o povo de Deus: agora seja meu imitador, ande como eu ando nas pisadas de Jesus, se pareça comigo. Agora ele chama a responsabilidade para ele. Ele diz: olha para mim, olha o que eu tenho ensinado, mas não só o que eu tenho ensinado, olha o que eu tenho vivido com a minha vida. E a gente aprende que evangelho é muito mais do que falar, e que você precisa pregar o tempo inteiro, e quando for preciso você abre a tua boca, mas pregue com seu coração, com a sua vida. Outra pessoa que encontrou-se com o de repente de Deus, Noé, vivendo numa geração pecadora, vivendo numa geração contaminada, uma geração que causava náuseas em Deus. Noé então protege a sua família, esconde a sua família, e eu creio que Deus está falando com alguém aqui esta noite a mesma palavra: esconda a tua família, esconda as tuas crianças, esconda o teu marido, esconda a tua esposa, esconda os teus entes queridos, porque os dias são maus. E Noé entra na arca, e de repente de Deus fecha a porta, e Noé e toda a sua família é salva. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, querido. Não vale a pena. Não vale a pena. Noé se encontra com de repente de Deus. Mas eu conheço também um outro homem de Deus, que a Bíblia diz que aos 99 anos e a sua esposa já velhinhos, receberam uma palavra do de repente de Deus, dizendo que eles iriam receber o primogênito, que aquele homem seria o pai de multidões, e que aquele homem, que era algo impossível para a medicina, era algo impossível para a sua sociedade, de repente chega nele. E a Bíblia diz em Gênesis 21, que o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu à luz a um filho. E Abraão deu um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E de repente Abraão se tornou o pai da fé, o Deus do impossível, o Deus do impossível que está aqui, essa noite, tomando cada vida nas suas mãos e dizendo para você, fecha seus olhos, dizendo para você, não temas, não temas, sou eu quem te esforço, sou eu teu Deus quem te ajuda, que te toma pela mão direita e te diz, não temas, filho meu, não temas. Diga para quem está do seu lado, por que temas? Por que você está temendo? Se o Senhor é por você, quem será contra você? Esses dias eu fui no pastor americano que me consagrou ao ministério. Eu fui visitá-lo. Ele tem 70 e poucos anos, 50 anos de ministério, quase 50 anos de pastorado. Ele disse para mim, o Arnold foi atropelado. E eu, meu Deus. E ele falou, pastor Geraldo, em tudo dai graças. E eu pensei, é difícil dar graças quando o irmão da gente é atropelado. E ele tem parafuso na coluna, parafuso na perna.
E duas mulheres na porta do Walmart estavam conversando, discutindo, e atropelou e mandou ele para bem longe. A ambulância veio, levaram ele para o hospital, fizeram hemorragia nele, e descobriram que ele não quebrou nem um osso do seu corpo, mas descobriram que ele tinha um tumor no cérebro, e que se ele não operar essa semana, ele iria morrer. Diga para quem está do seu lado assim: Deus nunca erra. Tudo está no controle dele. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele é Deus. Não limite o poder de Deus. Não seja como Tomé, mas creia sem ver, mas veja pelos olhos da fé que o impossível vai acontecer, que o impossível vai acontecer na sua casa, na sua família, no seu lar. Ah, querido, ainda que a árvore esteja morta, ainda que ela esteja cortada, ao cheiro das águas ela vai florescer, e eu sinto o cheiro das águas neste lugar. Eu sinto. Oh, nosso Deus! Mas eu conheço também um homem que de repente Deus encontrou esse jovem. Gênesis 37, versículo 28 diz: passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José na cova. Alçaram José da cova. Escute, eu conheço José da Silva, mas José da Cova é um nome muito pesado para um jovem que tinha os seus sonhos, seus planos, que tinha visões de Deus, que sabia que os seus planos eram maiores, melhores, e de repente jogam esse José numa cova, e ele sem esperança, e ele vendo tudo escuro. O Deus do de repente manda uma caravana de midianitas passarem naquele lugar, naquela hora, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E agindo Deus, quem é que pode impedir o agir de Deus e o mover de Deus, meu irmão e minha irmã? José da cova. Fala para quem está do seu lado assim: não vai ser nenhuma cisterna ou cova que vai impedir os sonhos de Deus na sua vida. Levam aquele jovem amarrado como escravo, e todos conhecem a história. Ele, por santidade, não se vende a uma mulher, a sua integridade, o seu caráter, por alguns minutos de prazer. Ele se protegeu, ele se guardou. E eu vejo aqui jovens e jovens e jovens que se guardam da prostituição, da pornografia, porque todos podem, mas nós não podemos, porque fomos comprados por um alto preço, e agora temos um Deus que é Senhor das nossas vidas e das nossas almas. Esse mesmo José cai numa prisão, e cerca de 14, 15 anos, 14 anos sofrendo, injustiçado, Deus trabalhando no oleiro, o oleiro trabalhando no vaso. O que Deus ia fazer com José era muito grande, e ele não podia chegar de qualquer maneira. Diga para quem está do seu lado assim: quanto maior a luta, maior a tua vitória. Diga assim: ela é proporcional, é igualzinho. E de repente José naquela prisão, o de repente de Deus chega em José, porque quando Deus chega, Ele chega em qualquer lugar para te ajudar. Ainda que teu pai, tua mãe, teus amigos tenham te abandonado, Ele nunca irá te abandonar, porque o Senhor teu Deus te ama com amor eterno, eterno. De repente,
o soldado grita: José, toma um banho, troca de roupa, porque o rei quer te ver. Oh, você não está entendendo que Deus está falando contigo. Deus está falando com vidas aqui. Te apronta, troca a tua roupa, troca as tuas vestes, porque o rei quer te ver. E quando ele chega na presença de Faraó, Deus usa Josué de uma maneira inimaginável. E Faraó olha para José e diz: quem é que pode cuidar do meu reino? Quem é que pode administrar? Quem é que pode fazer o que ninguém normal pode fazer? E aí, o de repente de Deus, no de repente de Deus, diga comigo, o de repente de Deus tira José de dentro da cova da cisterna, tira José da casa de Potifar, tira José de dentro da prisão e coroa José como o segundo governante do maior império já existente até aquela época, somente abaixo de Faraó. Diga para quem está do seu lado assim: agindo Deus, quem impedirá? Mas eu conheço uma história, e eu quero parar um pouco nessa história, porque quando Deus me engravidou dessa palavra, Deus, Ele me fez parar neste quinto homem. E eu sei que algo muito, muito, muito especial Deus vai fazer em corações, em vidas que estão aqui e vidas que estão no Brasil, que serão impactadas pela tua vida, que serão transformadas pela tua vida, relacionamentos que serão curados, que serão sarados pela ministração do Espírito Santo de Deus, que está curando, que está sarando, que está fazendo algo novo. Este quinto homem é Moisés. Moisés que encontrou de repente Deus em um deserto. Fala para quem está do seu lado assim: se você está num deserto, você é candidato do de repente de Deus. Você entendeu? Diga para quem você entendeu. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo. Eu quero que você abra essa palavra agora. Êxodo capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Ah, Espírito Santo, nós te amamos, Espírito Santo. Deus está aqui, igreja. Não perca o que Deus vai fazer com você essa noite. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro. O que está escrito aí? Qual é a próxima palavra? Fala mais alto. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Querido, preste atenção. Muitas das vezes a gente é muito superficial na palavra, a gente não para. Quando você lê os salmos tem uma palavrinha, muitos deles está escrito Silá, entre parênteses, quer dizer medita. Essa palavra significa medita no que você está lendo, no que você está ouvindo, no que você está prestando atenção. E a gente precisa abrir um parênteses e colocar Silá. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. E Deus começou a ministrar na minha vida. Eu confesso que eu fiquei impressionado com o que eu ouvi, porque eu nunca ouvi.
Eu nunca vi uma pregação. Meu sogro tem 26 anos, quase 30 anos de evangelho, e nunca ouviu ninguém pregar sobre sogro, sobre sogra, sobre nora, sobre genro. E Deus começou: filho, abre um parênteses, porque eu quero te ensinar algo, e eu vou curar vidas naquela noite, e eu vou passar com o meu bálsamo curador, e vou restaurar relacionamentos que o diabo destruiu, que o diabo ministrou, que o diabo criou sofismas nos relacionamentos. E nós precisamos desfazer essa obra maligna do inferno. Precisamos destruir este sofisma que foi implantado no coração dos brasileiros, que sogra é coisa ruim e que sogro é coisa ruim. Sofisma é um argumento falso, é um raciocínio viciado e errado, usado intencionalmente para induzir o outro em um erro. E Deus começou a ministrar na minha vida: filho, você entra numa festa e você pergunta: que docinho é esse? Olho de sogra? Por que não é olho do pai, da mãe, do tio? Aí você pergunta assim: que bicho, que negócio é esse aqui? Língua de sogra. Por que não é a língua da vovozinha, do vovozinho? Você está entendendo a sutileza das trevas? Escuta, querido. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os quê? Significa que você ganhou um novo pai, uma nova mãe, e agora você tem 2 pais e 2 mães, porque Deus te deu agora mais um casal para orar por você, para interceder pela sua vida, para te abençoar. Agora é nosso pai, é nossa mãe, e eu vou te dar no mínimo 2 motivos para você amar a sua sogra e amar o seu sogro. A Bíblia diz: amarás o próximo como a ti mesmo. Se você olhar para a pessoa que está do seu lado, seu cônjuge, você tem que beijar a mão da sua mãe e do seu sogro, porque se você está casado hoje, é graças ao seu sogro e graças à tua sogra. São as pessoas importantes da tua vida. E Deus começou a falar comigo, e Deus me deu essa frase. Eu falei: meu Deus. Terceiro motivo: se você tem filho, teus filhinhos, você deve ao seu sogro e à sua sogra também. Por isso você tem no mínimo 3 motivos para amá-los no Senhor e honrá-los. Se eles são teus pais, muitas vidas estão amarradas no mundo espiritual, porque o livro de Êxodo e Efésios diz: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a face da terra. Meu querido, é para você honrar o teu pai, a tua mãe, o teu sogro e a tua sogra, ainda que eles estejam no Brasil. Não os abandone. E Deus me deu essa frase. Anota na tua Bíblia, se você puder: genro és, sogro serás, assim como fizeres, acharás. Nora és, sogra serás, assim como fizeres, acharás. Porque a lei da semeadura, ela é opcional, mas a sua colheita é universal. Oh, não há como escapar da lei da semeadura.
O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6:7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Querido, precisamos mudar os nossos conceitos, nossos valores, nossos comportamentos, para que Deus se agrade de nós. Muita gente quer ser agradado por Deus, não é verdade? Mas pouca gente entende que é a gente que tem que agradar a Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos que estão no seu coração, que, diga-se de passagem, Ele colocou. Os que não são dele, Ele não vai te dar. Deus quer, feche seus olhos, levanta essa música. Deus quer derramar cura aqui esta noite, em relacionamentos feridos, em relacionamentos contaminados. Um dos casos mais maravilhosos, clássicos da Bíblia, de um relacionamento de uma sogra mãe e de uma filha nora, é Ruth. Oh, que coisa linda. Fecha seus olhos. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Oh, o Espírito Santo está aqui, e ele diz a palavra de Deus, para que os nossos corações aprendam a boa lei e vivam por ela. Ruth olhou e disse: não me enche para que te abandone, e te deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. E agora que coisa linda, veja bem. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É exatamente isso que Deus quer que você faça com a tua sogra, com o teu sogro. Você entenda a voz do Espírito Santo de Deus, e entenda que Deus quer ministrar cura no seu relacionamento. Moisés passou pelo de repente de Deus, porque ele não estava murmurando contra o seu sogro. A sarça só pegou fogo porque Moisés estava ali de bom grado, de amor ao seu sogro. E Deus fez algo impossível, porque Moisés obedeceu e amou a todos. A Bíblia diz que Daniel estava na cova, e de repente o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E o primeiro rei que eu vejo na Bíblia, que era um profeta, ele disse a Daniel: o teu Deus, Daniel, em Daniel 6,16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará. Escuta, quando as pessoas eram lançadas naquela cova, os leões esmigalhavam as pessoas no ar e matavam, estraçalhavam as pessoas. Mas aconteceu um milagre. Mas aconteceu um milagre. Daniel estava perto das feras, mas nenhuma delas podia tocar Daniel, porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor dos que temem a Deus. E os livra. Oh, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. E o nosso Deus ordenou ao seu anjo que nenhum daqueles leões famintos pudesse tocar em Daniel. E Daniel saiu sem nenhum arranhão, porque o Deus do de repente achou a Daniel.
Nós poderíamos falar de tantas outras pessoas, de Marta, de Maria, quando estava tudo acabado, destruído, o de repente de Deus encontra-se com Lázaro, e Deus transformou o lamento em júbilo, em alegria, porque o nosso Deus sempre nos surpreende. Nós poderíamos falar também de um homem que estava sentenciado à morte, a pior morte de todas, a mais covarde, sanguinária morte de todas, e de repente um soldado entra na sua cela e diz: levanta, anda, saia daqui, porque outro vai morrer em teu lugar. Barrabás, saia, porque outro vai morrer em teu lugar. E o de repente de Deus salvou aquela vida, e o de repente de Deus salvou aquele ladrão na cruz, e o de repente de Deus está aqui essa noite. Fica de pé, querido. Eu queria chamar o grupo de louvor para me ajudar aqui. Escute. Você pode estar passando por um momento difícil, como Paulo passou na prisão. Você pode estar vivendo como Noé, no meio de uma geração má e perversa. Ou como Abraão, o tempo está passando e nada acontece, ou nada aconteceu ainda. Você pode estar como José, traído, vendido, acusado. Você pode estar como Moisés, vivendo num deserto espiritual na tua vida. Você pode estar como Daniel na cova dos leões. Você pode estar como Marta e Maria. Acabou tudo, terminou, não tem mais jeito, é o fim. Quero lhe dizer uma coisa: você é alvo do de repente de Deus. Sai do seu lugar.